Onde está o menino Felipe? Muitas pistas, mas nenhuma resposta. 10 dias após o sumiço do jovem que foi espancado e abandonado pelos primos da namorada, a família vive a angústia de ainda não saber o que aconteceu com o rapaz. A última informação era que um corpo encontrado em Paranaguá, no litoral, poderia ser dele. A nossa equipe foi até lá em busca de respostas. Coloca no ar. Uma angústia que se arrasta há dias. Meu filho nunca foi usuário de droga, meu filho é trabalhador, meu filho trabalhava em 2 serviços para se manter e pagar pensão. E hoje meu filho está sumido, sem saber por quê, aonde está. Então não degrinam a imagem do meu filho, só digam, onde está o meu filho, pelo amor de Deus, eu quero meu filho. Felipe Augusto França, de 30 anos, está desaparecido há 10 dias. A última vez em que foi visto foi na madrugada de domingo, 7 de novembro, quando deixou o carro onde estava com a namorada, Paloma Franco, e os primos dela, voltando de uma balada em Pinhais. Uma discussão e uma agressão contra a jovem teriam sido o motivo do espancamento dele. Ele desce do carro ainda em movimento. Em seguida, os primos de Paloma agridem Felipe. Ela, o namorado que desapareceu e mais 4 primos foram numa balada, acho que em Pinhais. E ele lá tomou bebida alcoólica e ficou transtornado. E no caminho agrediu a namorada com um soco, se jogou do veículo e, a contínuo, os primos no caso da namorada, agrediram a vítima. E ela, percebendo isso, foi e disse a ela que parou as agressões, disse que as agressões não foram tão graves porque ele não chegou a ficar inconsciente. Ato contínuo, ele não diz ela que ele não quis voltar com ela ali para ir para a residência. Ela posteriormente deixou os primos na residência e foi para sua casa. Eu não sei onde ele está, eu não sei. Eu tenho certeza que ele levantou de lá e falou assim, deixa que eu me vire. Ele foi vestindo a roupa, foi saindo. Ele falou, deixa que eu me vire, eu não quero ir com você, eu não quero ir com você. Se Deus o livre, eu quero encontrar ele vivo para ele poder falar a verdade também. Porque eu estou falando toda a verdade. Eu estou aqui para dar minha cara, para bater para todo mundo ver que eu não tenho culpa do que aconteceu. Desde então, a família procura por pistas, por qualquer informação que possa levar ao paradeiro do jovem. Desde esse momento aí, ninguém sabe mais nada dele, celular desligado, sem atender, só da caixa postal e nada. E a gente está muito preocupado pelo fato dele ser muito conhecido, que todo mundo conhece ele na rede social. Ele está em todos os pontos das redes sociais e ninguém viu esse menino, ninguém sabe, ninguém viu. A polícia chegou a locais onde o celular dele teria sido rastreado, mas não teve sucesso nas buscas. A família me acompanhando, nós viemos até o local para tentar localizar o Felipe e infelizmente não conseguimos obter isso nessa missão. Fomos até uma chácara em Colombo, mas não logramos êxito em achar o celular. Nesta semana, uma nova pista acendeu um alerta. O corpo de um homem foi encontrado em Paranaguá, no litoral do estado. Poderia ser a resposta para o sumiço do jovem. Mas a informação não se confirmou. Nossa equipe veio até o IML de Paranaguá para tentar entender de quem era esse corpo que foi encontrado aqui na região. Na verdade, trata-se de um homem que provavelmente tem mais de 60 anos. A identificação ainda não foi obtida. A única certeza que se tem é de que não é o corpo de Felipe. Se ele estiver no colo de Deus hoje, a justiça vai ser feita. E ele está provando que os 30 anos de vida dele, ele é amado e foi amado porque todo mundo aqui é amigo dele. Afinal, o corpo encontrado em Paranaguá é do menino Felipe? A Melissa Munhoz, com o Moura Júnior, tem mais informações. Bem-vinda aqui ao Tribuna. Melissa, boa tarde. Olá, Gilberto. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Boa tarde especial para a família do Felipe, que vive aí tanta angústia e tanto sofrimento, já que hoje completam 10 dias do desaparecimento dele. E respondendo a sua pergunta, Gilberto, o corpo não é do Felipe, esse que foi encontrado em Paranaguá.
é de um homem bem mais velho, de cerca de 60 anos de idade, e esse exame só foi possível graças à arcada dentária, o exame de DNA, e logo no início do exame legista, os médicos constataram se tratar de uma pessoa bem mais velha, portanto não é o corpo do Felipe. Eu faço ideia do sofrimento dessa família que não tem resposta, não sabe onde está o paradeiro do Felipe, se está vivo ou se está morto. A família, cada dia que passa, Gilberto, vai perdendo um pouquinho a esperança, porque o Felipe era uma pessoa amorosa com a família, estava sempre em contato com os pais, principalmente com a mãe, falava com a mãe diariamente. E a mãe diz que se ele estivesse vivo, ele não ficaria tanto tempo sem dar notícias. Isso é um ponto que leva a crer que ele possa não estar mais aqui entre nós, possa não estar com vida, já que hoje completam 10 dias. Vamos saber mais detalhes sobre essa história aqui ao vivo agora com um advogado que está representando essa família nesse momento, desde o desaparecimento. É o Dr. Paulo Veiga, que está em contato com os pais. O pai, inclusive, o seu Sérgio, ia estar aqui hoje conosco, batendo um papo ao vivo, falando como está o coração dessa família, como está o sentimento, a emoção, o desespero. Mas por conta dessa notícia do suposto corpo do Felipe ter sido encontrado lá em Paranaguá, a família, a avó do Felipe, a mãe do Sérgio, né, passou mal e foi hospitalizada, e por esse motivo ele não pôde estar aqui com a gente hoje conversando. A gente vai saber com o doutor Paulo aqui. Boa tarde, obrigado pela presença aqui no Tribuna da Massa. Vamos saber primeiro como é que é o Felipe, como pessoa, como família, como trabalhador, como ser humano, como vizinho, porque a gente sabe que ele não tinha inimigos e se dava bem com todo mundo, né? Bom, boa tarde, Gilberto, boa tarde, Melissa, boa tarde a todos os telespectadores. Como você bem disse, Felipe era pai de uma menina de 4 anos, muito benquisto no bairro, tinha 2 empregos, amoroso, conversava com a mãe todos os dias, e a gente pôde perceber isso com a comoção social daquele bairro, com essas manifestações. E eu aproveito essa oportunidade para esclarecer uma pequena informação, em nome da família, claro. A mídia divulgou nos últimos dias uma informação que não condiz com a verdade. Felipe não era usuário de drogas, não tem esse histórico na família, ninguém sabia de uma informação como essa. Essa informação foi passada pela Paloma e pelos primos e não possui sequer uma centelha probatória. É tão somente uma informação que decorre deles, não condiz com o perfil do Felipe e com uma vida de um pai, um homem com 2 empregos, uma vida pregressa muito ilibada. Gilberto, o Felipe, ele é pai de uma menininha de 4 anos de idade, ele tem 2 empregos e tem um bom relacionamento com a ex-mulher com quem ele manteve um relacionamento anterior ao da Paloma. Até onde a gente sabe, tinha um bom relacionamento também com essa namorada de 1 ano e meio. Não acontecia brigas sérias, nem graves, nem agressões. É um cara, né? Não posso falar no passado, porque a gente não sabe o que aconteceu ainda com ele. Trabalhador, assíduo ao emprego, e até os colegas dele, os patrões, estão sem saber por onde anda o Felipe. Essa é a pergunta que não quer calar. A gente fazendo um breve retrocesso dos passos do Felipe na última noite, ele saiu de uma festa às 5h40 da madrugada, em Pinhais, teve uma briga ali com a namorada e os primos dela saíram na defesa dela. Ele saiu do carro em movimento, ele se jogou do veículo em movimento. Ao cair no chão, a Paloma, que estava dirigindo, parou, os primos desceram, efetuaram alguns socos e pontapés no Felipe, que ficou caído, e esse grupo seguiu foi embora em direção a São José dos Pinhais. Dali em diante, pelas câmeras que você viu, que você teve acesso, doutor Paulo, o que você pôde constatar dos últimos passos do Felipe ali, até onde a gente sabe? Veja, nós acessamos diversas câmeras nas redondezas e nós podemos aferir que Paloma e os primos, até o presente momento, de fato, retornaram à sua residência. Contudo, eu aproveito aqui para fazer um outro esclarecimento. A família, e eu digo isso em nome dos familiares, de modo nenhum acusa Paloma e os primos. Seria muita irresponsabilidade da nossa parte. Contudo, por uma questão lógica, e creio que até os próprios advogados da Paloma e dos primos sabem que Paloma e os primos são suspeitos. Foram vistos agredindo Felipe, foram as últimas pessoas que estiveram com Felipe. Então, nesse momento, nós só temos a informação do desaparecimento do Felipe e essas suspeitas lógicas sobre essas pessoas. Vamos saber por que o advogado
fala que a Paloma e os primos são considerados suspeitos, apesar da delegacia de Piraquara ainda não ter oficialmente indiciado ninguém, ainda não há um suspeito oficial. Tem uma atitude, Gilberto, da Paloma que levanta essa suspeita. Ela teria apagado o dispositivo do celular em que mostra onde ela esteve nos dias anteriores. Vamos saber melhores detalhes do que seria isso. É do Google, é do celular? O que esse dispositivo mostra? Melissa, o delegado, na semana passada, o delegado Paulo de Piraquara, veio a público e mencionou que Paloma havia apagado os dados do Google Maps, a linha do tempo do Google Maps, do dia 1 de novembro ao dia 8. Felipe sumiu no dia 7, na madrugada do dia 7, domingo, e essa informação, esse dado da linha do tempo, é uma informação que poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas sabem disso. Então, seria uma prova cabal para nos esclarecer efetivamente qual foi a rota traçada pela Paloma, e por um motivo ainda desconhecido, esses dados foram apagados. Quer dizer, por que ela teria apagado isso, né? Ela forneceu o celular para a polícia, está lá na delegacia, e aí os investigadores conseguiram saber que ela apagou isso, né? Por que ela teria apagado? Essa é uma pergunta que cabe efetivamente à Paloma. Nós esperamos que a delegacia e o delegado de Piraquara indaguem ela sobre essa informação, inclusive porque, eu reitero, não é um dado fácil, não é um dado conhecido pelo cidadão médio, é um dado absolutamente restrito, um dado de pouco conhecimento, então isso nos levanta suspeitas, mas efetivamente a razão disso cabe tão somente à Paloma responder. Gilberto, lá na delegacia de Piraquara, que investiga esse caso, o Dr. Paulo Renato Caldas me disse que a Paloma e os primos teriam oferecido e aberto todos os dados deles, os e-mails, a conta dos e-mails, os celulares, as conversas, e até o momento eles não eram considerados suspeitos. Mas por que a gente pode ficar desconfiado da Paloma e dos primos, que além de terem sido as últimas pessoas a verem o Felipe com vida naquele momento e ter acontecido essa briga, o que mais a Paloma poderia ter caído em contradição com a família do Felipe, com a mãe do Felipe e com a polícia? Porque para a polícia ela disse que teria voltado ao local, depois ela disse que não voltou ao local, a câmera mostra que não voltou ao local. A polícia disse que ela forneceu todas as informações e que foi a Paloma que avisou a mãe do desaparecimento do Felipe. Porém, doutor Paulo disse que não, que foi a família que procurou a Paloma para saber notícias dele. Então, a Paloma não teve contato com a família? Isso, no primeiro momento, quem buscou a informação efetivamente do paradeiro do Felipe foi a dona Antônia, mãe do Felipe, e não a Paloma. Claro, nós entendemos que pequenas contradições são absolutamente normais, é um evento atípico, nenhuma dessas pessoas nos parece vocacionadas ao crime, mas são contradições que, aglutinadas, nos levam, sim, efetivamente a desvelar uma suspeita. Tá ótimo, doutor Paulo, muito obrigada. E a gente reforça aqui o pedido da família para que qualquer pessoa que tenha informação sobre o paradeiro do Felipe, vivo ou morto, que entre em contato com a família, ou com o advogado, ou com a delegacia de Piraquara. Eu volto com você aí no estúdio, Gilberto. Muito obrigado, Melissa Munhoz, muito obrigado, doutor Veiga aí. Agora, tem como o trabalho da perícia nesse celular de recuperar esses dados que ela apagou? É claro que tem. Então, a pendência agora, nós vamos ficar na dependência desse trabalho de perícia que vai ser feito no celular da Paloma, namorada do menino Felipe, que encontra-se desaparecido.